Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Pós, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Hoje nós vamos falar sobre a lei do crime de abuso de autoridade. Antes, vamos reiterar aí aos nossos amigos telespectadores as novas instalações do escritório do Dr. Vanderlei de Mello, que a gente sempre repete aqui. A Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro, próximo ao terminal de linhas urbanas. Também, sempre passamos aqui a doutora Luciana, que é filha do Dr. Vanderlei, que além de advogada, é música e com seus companheiros aí, oferece aí em casamentos, festas, esse momento de confraternização, de lazer e entretenimento para todos os que estão participando da festa. Quem tiver interesse aí, patrocinar um casamento, ou estiver casando, pode fazer contato pelo 99967-6276, 99967-6276. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre a lei de abuso de autoridade, falar resumidamente, que é uma lei com muitos artigos, é uma lei que abrange muitas coisas. Então a gente vai procurar fazer um resumo de uma maneira assim que possa o telespectador, que não é da área do direito, não é o operador do direito, possa entender. Como o próprio nome fala, lei de abuso de autoridade. Então, para a lei, a autoridade é geralmente aquele que está à frente de alguma coisa, de está comandando alguma coisa com respaldo em lei. Essa lei de abuso de autoridade, ela já existe desde 1965, a famosa Lei 4898 de 65, ela foi do dia 9 de dezembro de 1965, do então presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi o primeiro presidente do período cívico-militar, que durou até 1985. E período esse que eu tenho um apreço, uma admiração, porque foi através desses abnegados militares, juntamente com o clamor da população. A população que exigiu, a população pediu, a população implorou que não queria o avanço de uma revolução comunista, socialista comunista, nos moldes que tinha acontecido recentemente em Cuba e que já vinha acontecendo em outros lugares, aí patrocinada pela então hoje extinta União Soviética comunista, leninista, marxista. Então o Brasil ficou livre desta intentona comunista, né, repetindo aquela de 1935, onde o comunismo à força, quis tomar o poder no Brasil. Então a população pediu, foi às ruas, tiveram marchas, e o exército, então, fez o chamado golpe de 64. E o seu primeiro presidente foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então eu estou dizendo isso aí só para dar uma floreada aqui a respeito, porque ele foi o presidente na época que assinou essa lei de abuso de autoridade. Olha que coisa interessante, né? O pessoal fala, ditadura onde existe uma lei de abuso de autoridade, quer dizer que uma lei que pune aquela autoridade que cometa um abuso de autoridade, um abuso de poder, exercer o seu poder de autoridade, exacerbando. Então isso já em 1965, essa lei foi aprovada. E ela veio valendo aí por esses anos todos.
Mas quando chegou agora, em 2017, 2018, e essa lei, em 2017 ela já estava em tramitação uma lei na Câmara dos Deputados para modificar essa lei de abuso de autoridade. Mas quando foi em 2018, 2019, por causa da Operação Lava Jato, aí as coisas tomaram um rumo diferente, acelerou. Então essa lei, na verdade, ela veio mais para frear a Lava Jato. Porque eu vou dizer daqui a pouco para vocês alguns assuntos que estavam acontecendo nas investigações da Lava Jato, na época comandada pelo juiz Sérgio Moro, com os procuradores lá do Ministério Público Federal de Curitiba, o procurador Dallagnol e seus companheiros, sua equipe, mais a Polícia Federal, né, com toda o seu equipamento de policiais, de investigadores, né, de agentes, de escrivães, peritos, todos empenhados em apurar aquela ladroagem que estavam fazendo nos cofres públicos. Então foi a chamada Lava Jato. Todo mundo viu isso aí, prenderam um tanto de gente, vários foram condenados, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio. E com isso, alguns setores da Câmara Federal, do Senado, precisamos segurar isso aí. Então, reacenderam, estava dormindo, reacenderam uma reforma na lei de abuso de autoridade. E ela, então, foi reformada, recebeu um número de 13.869/19, ou seja, 2019, uma lei recente, e assinada pelo atual presidente. Interessante que, quando foi assinada essa lei, o ministro da Justiça era o Sérgio Moro. E o que aconteceu? Uma ironia do destino, né? Porque ela iniciou tramitando essa lei quando ele era lá juiz da Lava Jato. Depois ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o ministro da Justiça. Então, quando uma lei dessa, as leis penais, elas são assinadas pelo presidente da República e logo abaixo tem a assinatura do ministro da Justiça. E o ministro da Justiça já era o Sérgio Moro. Vários artigos desta lei foram vetados pelo presidente da República, mas esses vetos foram derrubados pelos próprios deputados e senadores. Então ficou valendo o que eles estavam mesmo querendo. Como eu disse, é uma lei extensa, mas ela modifica um pouco a questão de autoridade, né? Porque a gente, quando pensa em autoridade, no âmbito penal, no âmbito criminal. Agora ela avançou, ela foi para o lado administrativo também. E hoje ela abriu um leque de quais são essas autoridades. Então, aqui é o juiz, a autoridade judiciária, o promotor, que é a autoridade, o delegado de polícia, autoridade policial, e ela abrangeu para todos os funcionários públicos que exerçam um cargo de comando, de chefia, que esteja à frente de alguma investigação. Todo funcionário público de carreira ou não. Aí engloba, pode ser vereador, deputado federal, senador, juiz,
procuradores que trabalham no Tribunal de Justiça, e assim vai. Funcionários, por exemplo, de prefeitura que trabalham nas sindicâncias, na área administrativa. Então abriu um leque muito grande. Funcionários, por exemplo, de Câmara de Vereadores, de Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado. Aquela pessoa que exerce uma função pública, sendo concursado ou não, mas que esteja, de uma forma, exercendo uma função que possa vir cometer um abuso. Então, ela abriu, porque antes ficava mais restrito a figura do juiz, do delegado, aquele negócio, mais no âmbito de prisão, de processo criminal. Como eu disse, agora entrou na área administrativa também, de sindicâncias. Comissão Parlamentar de Inquérito, tão falado ultimamente, CPI. A CPI pode ser proposta nas câmaras de vereadores. Os vereadores podem conduzir uma CPI. Nas assembleias legislativas, através dos seus deputados. E agora, como está acontecendo, muito famoso aí, no Senado Federal, uma CPI também correndo. Essas pessoas que estão aí à frente dessas investigações, como eu disse, se elas extrapolarem, forem além do que é permitido, exigido, que for legal, elas podem cair no crime de abuso de autoridade. Ou se for também em omissão, em procrastinar, também pode ser enquadrada no crime de abuso de autoridade. Mas vamos dar uma viajada aqui, uma sobrevoada, melhor dizendo, nessa lei, para taxar alguns assuntos aqui que seria o mais interessante. Ela pune aquela chamada autoridade com uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Aquele que decretar a prisão fora das hipóteses legais. Decretar. Quem decreta a prisão, na maioria das vezes aqui, é o juiz. No caso aí dessa CPI que nós estamos ouvindo falar aí constantemente, o presidente da CPI, ele pode decretar a prisão de uma daquelas pessoas que estão lá por não comparecimento ou por estar mentindo afrontosamente. Mas ele tem que tomar um cuidado, que ele pode estar cometendo um abuso de autoridade, que é decretar a prisão fora de hipóteses legais. Hipóteses legais é muito discutível. Alguém pode achar que existe essa hipótese e outros podem achar que não. Então, quem está conduzindo um processo, ele tem que ter muita paciência e muita sabedoria para não acontecer um abuso de autoridade. Uma prisão ilegal, que não foi relaxada a prisão. Uma prisão ilegal, ou seja, que a pessoa não foi presa dentro dos parâmetros dos itens da lei. O juiz, ao tomar conhecimento daquela prisão, ele tem que relaxar, ou seja, botar a pessoa em liberdade. Se assim não fizer, e a prisão foi ilegal, também estará cometendo um crime de abuso de autoridade. Deixar de substituir prisão preventiva por medida cautelar mais branda quando couber. A prisão preventiva é uma prisão cautelar, uma prisão, ela é uma exceção, né? Ela não é aquela prisão em flagrante, ela é uma preventiva, ou seja, o juiz decreta aquela prisão para garantir o processo, a condução do processo, para que o acusado, o indiciado, o suspeito, não fuja do local não abandone em fuga e prejudique o processo criminal. Quando é decretada a prisão preventiva, o juiz pode, ele passar por uma temporária.
Então, se podia caber a temporária, já decretou preventiva, pode haver um abuso de autoridade. Então, tudo isso quando a gente fala pode. Por quê? Porque é passivo de análise, né? Porque tudo tem que ser fundamentado. Alguém pode achar, houve uma prisão ilegal, mas às vezes, a hora que vai ver o fundamento, a prisão não foi ilegal. Divulgar gravações sem relação com a investigação, expondo a intimidade e ferindo a honra do investigado. Esse fato aqui tem a ver diretamente com a Lava Jato. Divulgar gravações sem relação com a investigação, expondo a intimidade e ferindo a honra do investigado. Tinha demais no tempo da Lava Jato. À medida que as gravações iam sendo feitas, elas eram divulgadas aí, todo mundo ficava sabendo, as pessoas um conversando com o outro, aí vinha aquela coisinha em cima, de um falando, o outro falando embaixo, conversando, tramando os crimes, a falcatrua, a roubalheira, um fala. Aquelas gravações, muitas das vezes, entrava assunto ali que não tinha a ver com o caso, e isso também era divulgado. Então aqui está punindo a autoridade que deixar essa gravação vir a público, gravação de investigação, expondo a intimidade, a vida particular, a honra do investigado. Me lembro aqui, serve de exemplo, uma vez o Sérgio Moro expôs a gravação numa investigação da Lava Jato, onde a Dilma conversava com o Lula. E eles estavam tramando lá alguma coisa lá que estava fora da investigação propriamente dita do que se referia àquele processo. Então, por causa disso, e outros itens que aconteceram, é que eles colocaram esse item na lei de abuso de autoridade. E deixar de deferir habeas corpus quando cabível. Habeas corpus é um direito que todo preso tem, através do seu advogado, ou até ele mesmo, de dizer que a sua prisão foi ilegal, foi de uma maneira arbitrária, e ele encaminhar esse habeas corpus para o juiz competente. Quando esse juiz deixa de deferir, e ele tinha que deferir, quer dizer, ele deixa de aceitar, e ele tinha que aceitar, e resolveu não aceitar, pode estar cometendo também o crime de abuso de autoridade. Já já a gente continua. Se as pessoas soubessem como a mudança de um sorriso muda a nossa vida, elas procurariam com mais frequência. Eu conheço muitas pessoas que são insatisfeitas com o seu próprio sorriso e que não vão porque tem algum receio. E o dentista tem esse poder. Eles, além de cuidarem da nossa saúde, cuidam da nossa estética, autoestima, autoconfiança. Eles fazem tudo de uma vez só. Ok, estamos de volta. Vamos continuar aqui com o que sejam os abusos de autoridades, quais sejam. Decretar condução coercitiva sem prévia intimação. É mais um assunto que entrou por causa da Operação Lava Jato. O pessoal que acompanhou pela televisão, aquelas batidas da Polícia Federal, de manhã entrando na casa lá daqueles milionários, daqueles políticos, e prendendo as pessoas, carregando computador, malas de dinheiro. E aí a reportagem dizendo, fulano, beltrano e ciclano foram conduzidos coercitivamente para a Polícia Federal para prestar depoimentos, declarações. Agora não pode mais essa condução coercitiva.
sem prévia intimação. Então, primeiro tem que intimar a pessoa para comparecer tal dia, tal hora, em tal delegacia, para prestar o depoimento. Aí, se no caso do descumprimento, não comparecer, que caberá condução coercitiva. Coercitiva, pelo próprio nome fala, pega e leva. Isso tinha demais na Operação Lava Jato. E como estavam levando políticos, assessores de políticos, o que eles fizeram? Já resolveram fazer com que isso torne um crime de abuso de autoridade, a chamada condução coercitiva. Acabou. Primeiro tem que intimar, só se a pessoa não comparecer à intimação. Constranger pessoa detida a se exibir para curiosidade pública. Esse é um fato importantíssimo. Você já deve ter percebido que de uns tempos para cá, de uns tempos que eu digo, do 2020, 2021, agora, recentemente, a polícia, a justiça e até grande parte da imprensa, dependendo da situação, não mostra mais o preso. Então, era sempre colocado o preso num determinado lugar e ali a imprensa filmava, fotografava, mas por causa que na Lava Jato, muitos e muitos políticos, assessores de políticos, familiares de políticos foram presos, conduzidos. Aí tinha aquela coisa espetacular, fotografando, filmando, colocava ali naquele patamar ali e a pessoa lá, uma ao lado da outra e todo mundo filmando, divulgava o nome. Não pode mais. E às vezes eu vejo pessoas aí reclamando, por que não dá o nome dele? Aí vai lá, fulano de tal, o traficante, foi preso com não sei quantos quilos, fazendo isso, numa boca de fumo, numa biqueira, não sei quantas pedras, ele foi conduzido em flagrante para a delegacia, autuado, recolhido ao presídio, mas não diz o nome dele, por causa agora dessa lei de abuso de autoridade. E às vezes muitas pessoas não sabem, falam, tem que pôr o nome dele. Traficante, ele é um assassino de família, tem que colocar o nome dele, tem que mostrar a cara dele. Com essa lei de abuso de autoridade, não pode. Você percebe que juízes, delegados, promotores, quando dão entrevista, se falam do assunto, mas não diz o nome da pessoa. E então as pessoas, que a maioria não sabe disso, então acha que está protegendo o vagabundo. Não, está protegendo a si mesmo, porque se divulgar, se expor aquele indivíduo, ele que vai estar cometendo um crime de abuso de autoridade. Pode até correr o risco dele ir para a cadeia e o sujeito, o preso, e ser colocado em liberdade. Constranger, isso foi entendido como constranger pessoa detida a se exibir perante a curiosidade pública. Então, o delegado, o juiz, ele não pode mais fazer isso. Colocar lá a pessoa. E o tratamento agora é sempre o suspeito. Não diz nome de ninguém. O fulano de tal foi preso com não sei quantos quilos de droga. O suspeito foi conduzido. Submeter preso à situação vexatória, que entendeu a lei que é submeter aquele que foi preso a uma situação de vexame. Porque na Lava Jato isso acontecia todo dia. Então foi uma maneira de frear a Lava Jato. Mas para frear a Lava Jato acabou favorecendo o resto dos criminosos de outros crimes por todo o Brasil. Constranger a depor pessoa que tem dever funcional de sigilo.
Agora aqui já muda um pouco. Tem pessoas que pelo dever de profissão, é obrigada a guardar o sigilo. O padre, um pastor, um médico, um advogado, ele tem assunto que diz respeito somente ao sigilo da sua profissão. E ele não pode ser obrigado a contar aquilo em qualquer tipo de depoimento. Então, se for alguém querer, em depoimento, forçar essa barra, pode estar cometendo o crime de constranger a pessoa que tem o dever funcional, da função, de segurar um sigilo, né? Devido ao seu relacionamento entre ele e o seu cliente e seu freguês. Insistir em interrogatório de pessoa que optou por se manter calado. A pessoa, quando é acusada de alguma coisa, ele não precisa prestar declarações. Ele pode dizer que ele se mantém em silêncio. Aí querer forçar a pessoa a falar, a autoridade que faz isso comete um crime de abuso de autoridade. O preso, o conduzido, o suspeito, ele pode manter-se, está na Constituição, resguardar a si o direito de permanecer calado, ou de dizer somente em juízo. E isso tem que ser respeitado. Muitas coisas que eu estou falando aqui já existe nessa lei que eu falei aí, de 1965, 48, 98, de abuso de autoridade ou abuso de poder, como alguns entendiam. Mas ela foi copiada aproveitaram quase em toda, mas colocaram esses assuntos aqui da Lava Jato que eu comecei a falar. O conduzido, o preso, o suspeito, para prestar depoimento, ele tem o direito de estar acompanhado de um advogado. Então, insistir em interrogatório dessa pessoa sem o advogado, sem a presença, também pode a pessoa, quem fizer isso, ser processado por abuso de autoridade. Como eu disse, o suspeito, o preso, o indiciado, ele tem o direito de permanecer calado. Então ele não é obrigado a falar. A testemunha mas o suspeito, o conduzido, o indiciado não. Impedir ou retardar um pleito do preso à autoridade judiciária. O que é isso? A pessoa, quando está presa, se ela quiser mandar uma carta, um pedido para o juiz, para o promotor, para o diretor do presídio, para o delegado, ele tem direito. Então, se alguém vai lá e impede, pega aquilo e faz com que não chegue para quem ele escreveu, também comete um crime de abuso de autoridade. Manter preso de sexo diferente na mesma cela. Então a gente sabe que os presídios estão todos superlotados. Então, logicamente que não se vai manter preso do mesmo sexo em celas, na mesma cela, em sexos diferentes na mesma cela. Cela para homem, cela para mulher. Mas quando se tratar de homossexual masculino, feminino, travesti, transexual, tem cela só para eles? Não tem. Se o número de delinquentes forem aumentando nessa área, vai chegar um momento que vai ter que ter. Mas, como o número é muito pequeno, reduzido, de criminosos que são dessa opção sexual, então vai para a cela de mulher. Então aquela homossexual feminina vai para a cela de mulher. E o homossexual masculino vai para a cela de homem, até resolver. Colocar criança em cela com maior de idade. Isso já está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não é lógico que não pode. Criança já não fica presa, né? Nós estamos falando de adolescente, 12 anos a 18. Tem que ter uma cela apartada, separada dos adultos. Isso já está incluído
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem outros assuntos aqui interessantes de abuso de autoridade, mas o tempo é curto, numa outra oportunidade a gente volta a falar, mas os tópicos principais eu acho que eu comentei aqui. Agradeço aí a sua atenção, até a próxima, muito obrigado, um grande abraço.